No encontro de hoje, nós recebemos a professora doutora Yara Carnevale. A professora doutora Yara Carnevale é pesquisadora e docente no programa de mestrado de Gestão do Conhecimento na área de tecnologias. Possui doutorado em informática pela Universidade de Évora, mestre em computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e engenharia de informática pela Universidade de Nova Lisboa, graduada em ciências da computação pela PUC Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda, professora doutora Yara Carnevale. Muito obrigada. Então, aqui é uma breve apresentação então do meu currículo, que já foi muito bem apresentado pelo colega. Então, eu sou da área da informática, já trabalho há muitos anos. Como dá para ver pelo meu perfil, então, graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado, em algumas, digamos assim, temáticas dentro da área da informática. Preferencialmente na área de inteligência artificial, a partir do mestrado. Trabalho no mestrado, agora enquanto docente, no mestrado Gestão do Conhecimento nas Organizações, na linha de educação. Então, eu realizo pesquisa voltada preferencialmente à tecnologia educacional, ensino à distância. E esse foi um dos grandes motivos, penso eu, pelo qual eu fui convidada para fazer parte, digamos assim, desse encontro com vocês. Salientando que eu residi em Évora, Portugal, durante quase 17 anos. Então, eu tenho todo um background, assim, em termos de aprendizado, ser professora em universidade europeia. Conforme pelo próprio título salienta, então, eu peguei 3 pontos, que é, eu posso trabalhar com recurso educacional. Normalmente a gente pensa, ok, à distância, né? Mas a gente pode pensar que eu posso trazer recursos educacionais para serem trabalhados no presencial. Então, eu posso apresentar recursos educacionais para os alunos no presencial. Já vou trazer aqui, daqui a pouquinho, uns exemplos para vocês. E agora, na situação que a gente se encontra em função da pandemia do coronavírus, em que é, então, no ensino remoto, né? Então, os recursos educacionais podem nos auxiliar a motivar, exemplificar para os alunos situações que agora eu, pelo fato de não estar presencial junto com eles, eu necessito então de me utilizar de outros recursos de forma a conseguir passar ou transmitir melhor o conhecimento. Eu trago aqui uma parte do texto em que tem ali o como países, do título, como países estão desenvolvendo boas práticas na educação à distância. Foi publicado agora em 22 de abril de 2020. Então, eu peguei algumas partes do texto em que eu salientei em vermelho e eu gostaria agora de trabalhar com vocês um pouquinho essa citação, né? Então, está indicado que, do ponto de vista países de forma geral, né, a tecnologia até bem pouco era vista como só mais um recurso, né, em que o foco está em desenvolver pessoas alinhadas com os princípios da cultura finlandesa, ok? Esse artigo traz muito como é que está sendo conduzida a educação na Finlândia, ok? Que tenham autonomia na sua forma de viver, que sejam extremamente proativas. Então, aqui eu acho que é um grande ponto, é uma grande olhar, um cuidado que a gente poderia ter, e aí para nossa realidade aqui, que é estimular cada vez mais o aluno a ser proativo, né? Então, a gente trazendo recursos educacionais que promovem, então, que os alunos, até mesmo, eles possam construir esses recursos educacionais para comprovar um determinado trabalho, um determinado estudo, uma pesquisa que eles fizeram, é uma forma, digamos assim, de gerar essa proatividade. Então, ali no texto indica, né, que explica o especialista, acrescentando que eles também dão muita importância para o contato com a natureza, o desenvolvimento de habilidades manuais por meio de oficinas de marcenaria, elétrica e hidráulica. Eu trago isso aqui, essa parte desse texto que eu achei muito importante, que não é só a tecnologia que é importante, né? Então, os recursos educacionais que a gente fornece, eu até posso me utilizar de recursos educacionais tecnológicos,
né, através de simulações. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco aqui muitos recursos que permitem, mas eu acho muito importante que é não desvincular o aluno do, deixa eu pegar aqui, da natureza, das habilidades manuais. E aí, abrindo aqui um grande parênteses, minha filha na escola teve que fazer uma determinada atividade, que era a partir do Pequeno Príncipe, da história do Pequeno Príncipe, fazer uma releitura sobre esta história. Então eles teriam que escrever sobre, digamos assim, algo similar ao Pequeno Príncipe, só que a minha filha sendo o personagem, e eles teriam que gravar. E aí ficava a criatividade das crianças ler o livro, fazer, digamos assim, a roteirização, mas do ponto de vista eu personagem, então a criança personagem, e depois fazer uma gravação na narrativa ou apresentando a narrativa. A minha filha é tímida, então ela tem uma dificuldade grande de aparecer, não gosta de tirar fotos, não gosta de fazer filmes. O que ela recorreu? Ela fez todos os personagens da história dela, cortou esses personagens, colocou em cima da mesa, eu segurei o celular e ela com as mãos foi jogando e fazendo a narrativa. Então aparecia lá o Pequeno Príncipe descendo com um balãozinho, num mundo que ela criou, com os personagens que ela criou, ela foi fazendo ali o jogo das mãos e narrando a história. E aqui eu acho bem importante porque traz isso aqui, né? O desenvolvimento das habilidades manuais traz a criatividade da criança sem necessariamente ela ter que usar só recursos tecnológicos, né? Então a gente pode alinhar bastante bem tecnologia com criatividade, com habilidade manual, então criar um ambiente para que a criança se sinta à vontade, o adulto também se sinta à vontade para, digamos assim, transmitir o conhecimento que ele pretende. Além disso, então, na Finlândia, então, eles têm essa integração de diferentes disciplinas para além das tradicionais propriamente dita, que aí ele cita lá, geografia, português ou matemática, né? É importante também que lá eles estimulam, então, que as crianças compartilhem as outras atividades que fazem, né? Então, por exemplo, trabalhar no jardim, trabalho de corte e costura e assim por diante. Ou seja, que haja estimular as crianças para, além da aula, além das atividades clássicas, além das atividades exigidas pela escola, que também seja valorizado esse restante, né, o período do lazer, em qual eles também desenvolvem outros aprendizados, digamos assim. Então aqui está colocando que tudo isso é feito, faz parte da rotina, né, não é feito no contraturno, então traz aqui a tecnologia como sendo algo mais orgânico, né? Então a tecnologia faz parte do cotidiano, muitas das vezes para transmitir o conhecimento, para gravar, para tirar uma foto, ou seja, para registrar uma atividade não tão tecnológica que eles estejam realizando. Para nós, agora, dentro do contexto de isolamento social, ou melhor ainda, distanciamento social, né? Então é bastante importante, a gente teve, tanto professores quanto alunos, ter que utilizar a tecnologia para registrar conhecimento, para transmitir conhecimento, então através de slides, através de outros recursos que eu vou trazer aqui para vocês, que podem ser utilizados, e também webinars, lives, gravações conceituais, de forma a conseguir, então, transmitir. Então, o que acontece? Eu tenho uma base tecnológica bastante boa, mas, salientando aqui bem forte, a gente não pode esquecer que tecnologia não é tudo. Eu trago aqui para vocês, então, digamos assim, uma problemática, né? Enquanto professores, alunos, alguns vão se identificar um pouquinho mais, em que eu tenho um determinado problema. Então, eu, quanto professor, quero transmitir um determinado problema, eu quero motivar os alunos para resolver um determinado problema, que como é que eu consigo distribuir um peso num reboque? Né? Então, às vezes assumam, eu tenho um carro, tenho um reboque por trás e tenho que fazer uma distribuição de peso nesse reboque. Aqui a física é muito importante, né? Então, como é que eu faço para motivar os alunos para compreender a dinâmica, o cuidado que eu tenho que ter
na distribuição desse peso, né? A solução já existe, ou seja, é o peso estar próximo do carro. E aí, em termos de, digamos assim, motivação ou criar a curiosidade para quem está aprendendo o conteúdo, e aqui eu penso muito na criança, né, o porquê. E aí eu poderia ir para o quadro negro e vou lá com as fórmulas da física, faço os gráficos, etc. e tal, para explicar por que isso acontece. Ou então, eu posso apresentar simulações de formas que me permitam que as crianças visualizem, ou que os alunos visualizem melhor o efeito e a partir daquele efeito, então, eu trago a discussão conceitual. Eu acredito que eles vão estar muito mais atentos porque eles têm o problema, têm a solução, eles visualizam o efeito daquela solução e aí com isso eu acredito que eles vão estar mais atentos à explicação teórica necessária para compreender este fenômeno. Então agora eu vou sentar no computador e vou demonstrar para vocês alguns recursos educacionais em que eu vou procurar demonstrar cada recurso, o que ele pode trazer de benéfico, então, assim, para o professor, para ele conseguir transmitir, motivar, engajar mais os alunos no aprendizado de um conceito que eu quero passar. Então agora eu vou mostrar para vocês, através de pequenos recursos educacionais, motivações e explicações, algumas justificativas de onde e como vocês podem utilizar. Então, dada a problemática eu tenho um determinado reboque, tenho que colocar peso nesse reboque, onde é que é a melhor posição para colocá-lo. A solução já foi dada, que o melhor é colocar próximo do carro. Eu trago aqui para vocês e eu vou demonstrar, então, duas pequenas simulações que eu encontrei disponíveis na internet, que permitem, então, demonstrar para o aluno a importância. Nesse primeiro vídeo aqui, ele já é mais completo, ou seja, foi uma gravação a partir de uma demonstração feita presencial com outras pessoas. Se depois vocês quiserem assistir essa demonstração com calma, estejam à vontade. O que vocês vão ver aqui, então, no presencial, está se utilizando uma simulação em que está demonstrando, então, ali a posição do peso no reboque. A pessoa está explicando, então, que se eu mover mais próximo para o carro, a estabilidade do carro é maior. Já nessa situação, vocês estão vendo, ele está movendo o peso para longe do carro e o que acontece, a estabilidade do reboque e do carro, por consequência, acaba sendo menor. Então, se a gente consegue explicar isso para o aluno, mostrando um vídeo, aproveitando, digamos assim, uma demonstração já feita através de vídeo, fica bem melhor, até aguça a curiosidade do aluno com relação a isso. Um outro recurso educacional que a gente pode utilizar esse aqui é bem mais focado, é bem mais direcionado, deixa eu colocar no início. Ele está bem mais direcionado, ou seja, aqui eu não tenho uma explicação, eu tenho só realmente um mover o peso do carro, onde eu provoco, então, que esse carro se torne mais instável. Aqui, obviamente, utilizando esse recurso educacional, é muito importante ter a descrição do professor de forma a entender o que está acontecendo. Eu gostei bastante desse segundo vídeo, porque ele acaba por, digamos assim, provocar uma maior instabilidade no carro. Um outro recurso educacional que eu posso utilizar, imaginem que eu estou trabalhando com história, que eu estou trabalhando com artes e, obviamente, museu sempre acaba por ser um grande recurso complementar do ponto de vista mostrar, através da história, através já dos artefatos existentes, aguçar a curiosidade do aluno para isso. E aí tem-se, para mim eu considero um grande exemplo, né, um grande recurso, o Museu do Louvre. Então, o Museu do Louvre, ele disponibiliza visitas guiadas ao museu, onde eu posso lá, enquanto, entre aspas, turista, né, escolher quais são os locais do museu que eu quero visitar e nesta visita eu consigo visualizar
as obras de artes das quais eu tenho maior interesse. Então eu falei aqui do ponto de vista artes, história, mas eu também posso pegar a parte de design, de arquitetura, ou seja, não só Fundamental 1 e 2, mas eu também posso ter um olhar diferenciado ou usar este recurso também em cursos de graduação, ok? Eu deixo aqui o link para vocês, de curiosos, digamos assim, depois visitarem o Museu do Livro, para vocês, Louvre, para vocês verem então o quão rica são as informações que são apresentadas. Tal como o Museu do Louvre, é uma questão de depois procurar por outros locais que seja interessante eu conseguir então, à distância, visitar esse local, compreender um pouquinho mais a história, a arquitetura, o que está lá disponível. Então esse aqui é claramente um recurso educacional. Trago aqui também um e-book. Eu achei esse recurso muito interessante, principalmente aqui voltado mais para a criança, né? Naquela ideia da alfabetização, aguçar a curiosidade dessa criança para a leitura. E aí aqui eu vou procurar demonstrar para vocês que é um recurso simples, mas ao mesmo tempo que aguça a curiosidade e estimula a curiosidade. Então o que acontece? Eu vou folheando este livro, né? Então é um site, é uma página web que eu vou folheando. Eu posso ouvir a narrativa deste vídeo, ou seja, vai ter um narrador me falando tanto em português ou em inglês esta história. E aí eu vou pouco a pouco passando então pelo livro, sempre tendo esse recurso de poder ouvir o que lá está escrito. Se vocês forem então ver, utilizam-se imagens então de uma criança que representa o texto que está lá apresentando. É um recurso bastante simples, mas com um olhar para a criança, né? Um olhar para, num contexto de alfabetização. Eu não tenho livro físico, mas eu posso ter um livro digital que tem o mesmo formato do livro, que transmite a mesma informação, inclusive o folhear da página. Então é, de novo, um outro recurso educacional que eu posso utilizar para aproveitar. Este é um recurso que eu gosto muito enquanto recurso educacional, e aqui eu abro também um grande parênteses. Eu tenho uma dificuldade assustadora no que se refere à história, a gravar nomes, a gravar períodos, a gravar datas às quais aconteceram determinados eventos. Então, existem diferentes ferramentas que permitem a construção de uma timeline. Então, eu posso distribuir nessa timeline, então, períodos, posso acrescentar informações sobre o que aconteceu naquele período. O que eu vou mostrar aqui para vocês, então, vai ser uma timeline interativa que apresenta o histórico ou toda a evolução dos objetos de aprendizagem. Então eu vou lá de novo para demonstrar para vocês agora como é que está construindo esse objeto. Então o que acontece? Eu posso ter a minha timeline então apresentada nesta forma reduzida. Então eu posso aqui passar pelos diferentes momentos, então eu consigo ver a evolução do tempo. Eu posso clicar nos elementos e aí vocês veem que abre uma janela pop-up, onde eu tenho então uma maior informação textual sobre o que aconteceu naquele determinado período. E eu posso fazendo isso em todos os eventos que lá são apresentados. Ou posso querer ver essa informação na forma de uma lista. Então o que acontece? A minha timeline agora não está assim na horizontal, ela vai estar na vertical, aonde todas as informações então elas já estão expandidas com relação à informação que se pretende. Então, deixo aqui também esse material para vocês, depois com curiosidade, percorrerem e entenderem esta evolução do objeto de aprendizagem. Objeto de aprendizagem nada mais é também do que um recurso educacional. Então, há muito tempo, nessa evolução da educação tecnológica, dos recursos que estão sendo apresentados,
utiliza-se muito o termo objeto educacional, né? Então é um termo ainda bastante forte. Atualmente tem se utilizado mais o termo recursos educacionais ao invés de objetos de aprendizado, mas o conceito é bastante similar, ok? Só é mais amplo, pretende ser mais amplo. Esse slide aqui é para indicar para vocês, então, alguma das ferramentas que permitem a criação de timeline. Em curso anterior que eu dei foi uma pergunta que foi me feita, então eu agora já vim preparada nos slides. Logo depois de apresentar o timeline, eu apresento então uma lista de ferramentas que permite. São ferramentas que permitem essa noção do timeline interativo. E aqui, não é o professor que precisa construir o timeline. Ele pode lançar para o aluno o desafio de, ok, nós vamos estudar um determinado período da história, nós temos uma evolução na história, fazer os alunos pesquisarem os eventos que aconteceram nessa história, buscarem por fotos, buscarem por imagens, buscarem por texto e os alunos construírem a sua timeline. Uma forma de entregar o trabalho sobre aquela determinada temática. Então, vocês estão envolvendo o aluno para pesquisa, para encontrar e selecionar os diferentes recursos que eles têm e construir. Então, aqui vocês estão promovendo um aprendizado bem maior para o aluno do que vocês, em frente ao quadro negro ou utilizando recursos de slide, apresentando ali verbalmente para o aluno tudo o que aconteceu. Não, vem ali a proatividade, que é aquele discurso que eu trouxe no início, Finlândia, né, de fazer os alunos pesquisarem, compreenderem e transmitirem o conhecimento através, por exemplo, utilizando o recurso da timeline. E eu trago então um conceito que tem sido bastante utilizado ainda, né, objetos de aprendizagem, dentro daquela ideia de que é um recurso educacional. Okay? Então, conceitualmente, a gente diz que um objeto de aprendizagem corresponde a qualquer entidade digital ou não, que possa ser usada, e aqui bem importante, reutilizada ou referenciada durante o aprendizado. Então, daqui a pouquinho eu vou chamar a atenção de vocês, mas já dando uma pincelada, é muito importante que um objeto de aprendizado, quando ele for construído, que ele apresente um conceito único, ok? Se eu tenho um conjunto de conceitos que eu quero apresentar, que eles estão relacionados entre si, o ideal é eu utilizar mais de um objeto de aprendizagem, ou seja, uma sequência de objetos de aprendizagem que me dão ali o conteúdo como um todo. Aí vem o conceito da reutilização, né? Porque aquele objeto de aprendizagem pequeno, ele pode ser reutilizado em outro conteúdo um pouco mais complexo. Então, sempre que a gente pensar na construção de um objeto de aprendizagem, é sempre pensar, ok, eu vou construí-lo de forma a poder reutilizá-lo em outros conceitos. Ganho muito mais do ponto de vista esforço e depois aproveitamento da construção desse objeto de aprendizagem propriamente dito. Um objeto de aprendizagem, então, ele permite a utilização de diferentes recursos, que podem ser lá conteúdo de multimídia, conteúdo instrucional, ou seja, trago texto, trago conceitos, trago referências que são importantes. Eu tenho que salientar no objeto de aprendizagem quais são os objetivos do aprendizado. Então tem que ficar muito claro, tanto para o professor quanto para o aluno, aquele objeto de aprendizagem, qual é o conhecimento que pretende ser transmitido, para que fique muito mais claro depois a sua compreensão. Eu tenho que indicar qual é o software instrucional que é necessário para eu executar esse objeto de aprendizagem. E aqui vem, muitos dos objetos de aprendizagem, eles têm sido construídos para serem utilizados em navegadores. E aqui é importante eu indicar, então, quais são os navegadores aos quais esse objeto de aprendizagem pode ser executado de acordo. É interessante eu indicar também quais são as ferramentas de software que foram utilizadas durante a construção ou, de novo, que são necessárias para a execução
desse objeto de aprendizado, eu também indicar quem foram as pessoas, quem foram as organizações e salientar os eventos, né, que são apresentados durante o objeto de aprendizado. Trago aqui, salientando então, que eu tenho um conjunto grande de recursos que eu posso utilizar no meu objeto de aprendizagem. É interessante fazer um jogo aqui, pensando muito nos diferentes estilos de aprendizagem das pessoas de forma geral, então dos alunos de forma geral, em que tem alguns alunos que gostam mais de visualizar ou necessitam visualizar a informação através de um vídeo, através de uma figura, através de um quadro, ou seja, precisa de uma representação gráfica para conseguir compreender o conceito que está sendo passado. Tem alunos que necessitam ler para conseguir realmente fazer uma assimilação melhor do conteúdo. Tem alunos que precisam discutir sobre o conteúdo que está sendo apresentado, porque é no processo de discussão que acontece uma melhor assimilação. Então é interessante que a gente consiga trazer essas diferentes necessidades de aprendizagem para o aluno num objeto de aprendizagem. Ou eu disponibilizar diferentes objetos de aprendizagem que têm o mesmo objetivo do ponto de vista conceito a ser apresentado, mas apresentar na forma de uma simulação, na forma de um texto, promover um fórum ao qual os alunos vão discutir. Porque aí eu estou satisfazendo os diferentes estilos de aprendizagem. Eu sei que vocês já estão pensando, mas isso dá muito trabalho. É verdade. Ao invés de eu ir para a sala de aula, quadro negro, e estar lá passando os slides ou escrevendo no quadro os conceitos, eu tenho que pensar em mais de um recurso que tem que ser utilizado, mais de um recurso que tem que ser construído. Mas aqui que está o interessante, eu não necessariamente preciso construir os objetos de aprendizagem de raiz. Eu posso buscar por objetos de aprendizagem já existentes, que se eles foram bem construídos, eles vão se adaptar às minhas necessidades enquanto professora, do conteúdo que eu pretendo passar. Né? Então, eu posso procurar por animações, por simulações, por imagens, por fragmentos de vídeos ou de aula, textos, gráficos e assim por diante. E aqui depende muito da criatividade do professor com relação ao que ele pretende. Trago essa tabela que eu acho bastante importante porque ela indica quais são as vantagens que eu tenho, um olhar geral, objetos de aprendizagem, mas eu tenho as vantagens relacionadas, benefícios para o professor, benefícios para os alunos. Então, no que diz respeito ali às gerais, né? Então, primeiro ponto, eu já disse para vocês, eles podem ser reutilizados várias vezes em diferentes contextos de aprendizado, mas que tem lá um objetivo comum, que é o conteúdo do objeto de aprendizado. Um número de pessoas ou qualquer número de pessoas pode acessar e utilizar simultaneamente. Então, não é um livro que está disponível na biblioteca que só um aluno pode acessar apenas uma vez, né? Então, é um recurso que eu posso disponibilizar e ele pode ser acessado de forma simultânea. Os objetos de aprendizagem, então, eles auxiliam na aprendizagem através da introdução de experiências de, bem importante aqui, aprendizagem ativa, porque não é algo passivo do ponto de vista que o aluno está lá vendo só o professor falar, o aluno está ouvindo o professor falar, não, ele está vendo, por exemplo, aquela simulação da importância do peso estar mais próximo do carro no reboque para promover uma maior estabilidade do carro. Então, uma coisa é a criança tentar imaginar a situação, outra coisa é ela ver através da simulação e aí sim, ela vai estar mais atenta à explicação do professor sobre por que aquela situação acontece. Então, o objeto de aprendizagem ele pode ser utilizado muito no contexto de apoio para a aprendizagem que se pretende. Eu posso colocar, então, em ambientes de aprendizagem, eu posso colocar em ambientes virtuais de aprendizagem, pensando lá aí no ensino à distância, ou até mesmo agora para nós, no ensino remoto. Né? O que acontece? Eu tenho a minha aula,
Então eu tenho lá o meu período de aula que eu tenho que cumprir, eu posso estabelecer um roteiro de estudos, em que nesse roteiro de estudos eu prevejo que o aluno tem que ler um determinado texto, tem que assistir um determinado vídeo, tem que fazer uma resenha sobre o que ele leu, sobre o que ele assistiu. E depois eu promovo, através de uma live, através de uma aula ao vivo, né, uma aula remota ao vivo, eu promovo então discussão sobre o que o aluno leu, sobre o que o aluno compreendeu daquele determinado conteúdo. Então, nessa aula remota ao vivo, eu promovo então o fechamento do conteúdo. É onde o professor salienta o que o aluno deveria ter percebido, compreendido do ponto de vista conceitos, e aonde os alunos se sentem, digamos, proativos, porque eles passam qual é a compreensão, eles perguntam, eles respondem às perguntas do professor. Né? Então, não é nem só aluno, nem só professor. É tentar promover, então, que o professor prepare o seu conteúdo como deve ser, que o aluno, no seu tempo, isso significa que alguns alunos, lendo uma primeira vez, estão satisfeitos, outros alunos necessitam fazer uma releitura, sublinhar, às vezes escrever sobre o conteúdo, para realmente poder assimilar. Então, a gente tem esse momento para o aluno, cada um no seu ritmo, assimilar o conteúdo. E a gente tem o fechamento, então, enquanto aula ao vivo, para promover a discussão entre os alunos. Vantagens, então, do objeto de aprendizagem para o professor. Né? Então, eles podem ser combinados de maneira quase que infinitas, né, para a construção de coleções. E aí eu tenho aulas, tenho módulos, tenho cursos, então eu posso utilizar aquele meu objeto de aprendizagem em diferentes situações às quais aquele conteúdo se faz necessário. Ele aumenta a produtividade, ok? Porque eu gasto tempo para construir o primeiro objeto de aprendizagem. Depois é uma questão de ir refinando esse objeto de aprendizagem, mas nunca vai ser a partir do zero. Vai ser simplesmente só inserindo novas informações quando e se fizerem necessárias. Porque tem algumas disciplinas que são clássicas, matemática, física, química, né, em que a base teórica, no momento em que eu construo, vai ser sempre aquele mesmo conceito, então não há uma mudança. Já, por exemplo, se for na área da informática, como a gente tem uma evolução muito grande no que diz respeito aos recursos, às ferramentas, aí sim, eu preciso constantemente estar atualizando as informações. Mas eu tenho sempre uma base, e aí eu simplesmente melhor incremento a informação que eu pretendo transmitir. Acaba por provocar, então, um maior valor, né, tanto na economia do tempo e até mesmo no próprio dinheiro, quando eu tenho lá um conjunto de objetos de aprendizagem que já estão disponíveis. Porque isso disponibiliza o professor para construir, para trabalhar com outras situações no que diz respeito a atividades junto aos alunos. Como eu disse para você, se o objeto de aprendizagem for bem construído, então ele permite a reutilização. Então eu construo para apresentar um determinado conteúdo que pode ser utilizado em diferentes disciplinas aos quais esse conteúdo se faz necessário. E tem aquela proposta de que se os professores pertencem ou participam de uma comunidade para a construção de objetos de aprendizagem, tem esse agregar valor, tem essa troca de experiências que é mais do que bem-vinda. Com relação aos alunos, então, vantagens dos objetos de aprendizagem. Então, eles permitem a criação de experiências de aprendizagem que algumas das vezes são mais eficazes, porque é algo que o aluno pode, às vezes, sentir, ele pode visualizar, ele pode repetir tantas vezes quanto for necessário, até ele conseguir realmente assimilar aquele conhecimento. A escolha dos objetos de aprendizagem, então, podem permitir montar uma determinada coleção e isso faz com que o aluno consiga visualizar uma sequência lógica ou visualizar a mesma problemática ou a mesma solução através de diferentes objetos de aprendizagem que têm apresentam o mesmo conteúdo, mas em diferentes formatos. Então, ele permite a experiência, né, permite a experienciação do aluno. E eu trago ali, relembro vocês, aqueles dois vídeos,
aquelas 2 simulações que eu trouxe, em que na primeira foi a gravação em que tinha lá a pessoa a partir de um protótipo, né? Então tinha lá o carrinho com uma rampa, com o reboque, e aquilo ali por si só, tirem o vídeo, imaginem vocês na cena, vocês estarem na cena ouvindo a pessoa, o que estava acontecendo naquele protótipo, é um objeto de aprendizagem, ok? É um objeto de aprendizagem que utiliza tecnologia, mas ele não é digital. Já o segundo era uma gravação focada mesmo em demonstrar ali a alteração do peso naquele carrinho. Então, aquele ali o vídeo era um objeto de aprendizagem, ok? Cuidados que a gente tem, olhares que a gente tem que ter dentro de objetos de aprendizagem, e o discurso vale para recursos educacionais de forma geral, em que diz que, e é de 2007, foi definido por Valente e Matar, então ele diz que o objeto de aprendizagem, para ele respeitar o aspecto pedagógico, então, tem que ser contextualizado de acordo com os objetivos educacionais ou a linha pedagógica de um determinado curso, senão tem que haver limitações, né? Além disso, é possível ou é desejável que se possa decompor ou recontextualizar os módulos educacionais. E isso significa que eu tenho que ter um nível de detalhamento, um nível de granularidade do meu objeto de aprendizagem. Eu ter no meu objeto de aprendizagem, então, situações, problemas abertas por meio de simulações. Então, o ideal é que aquele objeto de aprendizagem, ele transmita, né, uma situação, problema, de que o aluno consiga ver, então, o problema e que ele fique curioso para descobrir a solução para aquele problema. Então, para descobrir a solução para o problema, ele vai ter que ir atrás de conceitos. E aí, provavelmente, vai estar mais atento ao professor no entender, ok, quais são os conceitos necessários para, dado esse problema, eu conseguir construir uma solução. E naquele contexto da reutilização, então, é bem bacana se a gente consegue, então, combinar objetos de aprendizado de forma que eu consiga, então, alcançar os objetivos pedagógicos que foram lá definidos para aquela determinada disciplina, para aquela classe, para aquela aula, para aquele conceito que foi especificado. Falei bastante sobre recursos educacionais, trouxe alguns exemplos para vocês, mas o que é importante aqui ter em mente que é como é que eu vou conseguir encontrar bons recursos educacionais, objetos de aprendizagem. Então eu trago aqui essa imagem que eu gosto muito, em que eu tenho lá então uma determinada pessoa, então ela precisa buscar por essas determinadas informações, e eu tenho duas grandes possibilidades de busca. Eu posso tentar procurar na Google, né? Então abro um navegador, escrevo lá palavras-chave e o que vai acontecer? Vai me vir então diversas bases, vai vir muitos registros em que se eu for olhar esses registros, muitos deles têm pouca relevância, ou seja, não são objetos de aprendizagem que eu vou conseguir poder utilizar junto aos meus alunos de forma a satisfazer a transmissão do conhecimento que eu pretendo. O desejável, o que é que eu procure em repositórios de objetos de aprendizagem ou repositórios de recursos educacionais. Por quê? Porque no momento em que eu vou fazer esta busca, eu estou buscando em bases mais específicas, eu tenho menos registros, porque são registros que têm um olhar pedagógico, então são recursos educacionais e que têm muita relevância. Então, eles foram construídos com o intuito de transmitir conhecimento em que tem um olhar, um cuidado pedagógico bastante grande, né? Então, é bastante importante que vocês procurem, então, por repositórios de objetos de aprendizagem. Para eu conseguir buscar por esses objetos de aprendizagem nos repositórios, é importante que vocês tenham em mente o que significa metadados, tá? Porque todo objeto de aprendizagem, ele tem que, por si só, no momento da construção, ele tem que vir bem definido
no que diz respeito aos seus metadados. Eu trago aqui um exemplo, tá pequenino do ponto de vista informação, mas metadados que são, por exemplo, indicar qual é o objetivo daquele objeto de aprendizagem, qual é o idioma ao qual ele está disponível, qual é a categoria, então se ele está voltado para o fundamental, se ele está voltado para a graduação, se ele está voltado para um curso específico ou para um conteúdo específico, se ele é proprietário, se ele é de autoria, se ele é proprietário, ou seja, se eu preciso pedir autorização, se ele é de domínio público. É interessante ter, então, a noção do proprietário, do coproprietário, porque uma empresa pode ter produzido isso. O que mais que eu posso colocar aqui? Qual é a privacidade desse conteúdo? Quando é que ele foi criado? Isso é bem importante. Por exemplo, na área da informática, eu sempre indico para os meus alunos que todo e qualquer material que eles forem buscar na internet tem que ter, no máximo, 5 anos, né? Porque além dos 5 anos, pode ser considerado já um conteúdo defasado, um conteúdo que já foi ultrapassado por nova ferramenta, por nova tecnologia, por novo conceito. Então, no metadado eu tenho, muito importante lá então, a especificação, para que pretende aquele objeto, quem foi o seu criador, quando foi o criador, qual é a linguagem especificada para esse objeto de aprendizagem, qual é o ambiente que precisa o objeto de aprendizagem estar para que ele possa ser utilizado. Palavras-chave aqui são mais do que essenciais, né? Então, nos metadados, ele tem que vir identificado com qual é a grande área ao qual esse objeto de aprendizagem foi construído e palavras-chave que permitem, então, que as pessoas no repositório, então, que elas consigam identificar mais rapidamente. Eu falei muito aqui em repositório de objetos de aprendizado, mas tem-se também um termo, e é um termo apresentado pela ABED, também em referatório, né? Então, existem alguns sites em que, ao invés deles terem os objetos de aprendizado disponíveis, eles têm lista de repositórios de objetos de aprendizagem. E aí aqui eu tenho a ABED como sendo um referatório sobre diferentes repositórios, né? Então eles fazem uma gestão, tem lá uma lista de diferentes instituições que solicitam, digamos assim, que o seu site fique identificado na ABED, né? E aí a ABED tem alguns critérios para publicitar esses repositórios. Bem importante, e por isso é que o título desta apresentação, então, ele está como recursos educacionais, em que, apesar de no meio da apresentação eu falei muito em objetos de aprendizagem, eu gostaria de salientar para vocês aqui que em 2018, né, o MEC acabou ou começa a utilizar muito o termo dos recursos educacionais. E ele salienta, ele promove, ele estimula a criação de recursos educacionais abertos. Ou seja, eu enquanto professor, construo um recurso educacional e eu disponibilizo para que outros possam utilizar esse recurso educacional. Por isso o aberto, né? Então a gente tem repositórios que têm lá recursos educacionais abertos. Eu construo, disponibilizo para que outros possam utilizar. E aqui é bem importante que o metadado desse recurso educacional aberto seja bem claro, seja bem objetivo, de forma que outros consigam, no repositório, encontrar, então, esse recurso que ficou disponibilizado. Trago aqui alguns, a lista é extensa, eu trago aqui para vocês alguns dos repositórios que estão disponíveis, né? Então eu tenho aqui a Porvir, é uma das é um dos repositórios que tem disponíveis lá, então que eles trazem softwares educacionais para dispositivos móveis, o que, de novo, nesta época agora do distanciamento social, nas necessidades das escolas, das instituições de ensino superior, de trazer recursos diferenciados para os alunos para as aulas remotas, né? Então, às vezes, muitos dos alunos não têm o computador disponível
e eles têm o celular, tem um dispositivo móvel. Então, às vezes, é interessante a gente ter esse olhar de quais são os recursos que a maioria dos meus alunos tem e procurar por recursos, então, que sejam viáveis para esta maioria dos alunos. E aí, por isso é que eu salientei aqui o dispositivo móveis. Tem um outro recurso que é muito importante, muito interessante, que é a Khan Academy. Ela tem muitos cursos, tem muitos objetos de aprendizagem interativos. Eu já vou mostrar para vocês aqui daqui a pouquinho, em que permite promover, então, o aprendizado quase que autônomo do aluno. Então, deixa-me lá trocar aqui a tela de novo. Então, eu já estou na minha conta do Khan Academy, ela é gratuita, né? Então não há necessidade de pagar, digamos assim, eu só tenho que me registrar na Khan Academy, e aí vocês veem aqui através dos cursos, né? Eu tenho um leque bastante grande de conteúdo que tem muito conteúdo para colégio, mas tem algum conteúdo que eu consigo aproveitar para a graduação, até mesmo naquele relembrar conteúdos básicos do ensino fundamental 2, importantes para promover o aprendizado do aluno. Então, deixa eu voltar lá para a matemática, por exemplo, aqui, fundamentos de matemática. O que ele promove aqui, então, enquanto recurso educacional, né? Então, eu tenho lá uma sequência, e aqui, se vocês forem ver, isto aqui é um objeto de aprendizagem, isto é um outro objeto de aprendizagem, isto é um outro objeto de aprendizagem, em que eu disponibilizo para o aluno, então, uma sequência de objetos de aprendizagem, e eu tenho aqui um pouco de gamificação envolvida, porque o aluno vai ganhando pontos na medida em que, e deixa eu criar aqui só um para vocês, então eu tenho lá a parte conceitual, então eu tenho um vídeo que me explica, então, como é que eu faço para contar números pequenos, como é que eu faço para contar em ordem, e depois eu tenho uma sequência de atividades que tem que ser realizada. Cada atividade que for realizada, que for acertada, ela vai gerar uma determinada pontuação. Pontuação essa que vai permitir que o aluno, então, ele ganhe alguns prêmios desse ambiente da Khan Academy. Então, eu tenho aqui um objetivo que é lá o contar, tem um objetivo número de 0 a 120 e assim por diante. Eu posso apresentar questionários. Então, vocês estão vendo aqui que ele disponibiliza mais de um objeto de aprendizagem e eu até posso considerar aqui um ambiente virtual de aprendizagem, ou eu posso considerar como sendo um objeto de aprendizagem interativo, né? Porque se eu for pensar em ambiente virtual de aprendizagem, eu teria que ter alguma iteração, professor, aluno, e aqui ele possibilita um aprendizado mais individual, no ritmo do aluno. Então, aconselho fortemente que vocês deem uma buscada, uma procurada no Khan Academy e vejam como é que todo esse material, todo esse conteúdo é apresentado. Trago aqui só a tela, né? Eu preferi ir lá para vocês terem uma proatividade, mas aqui do ponto de vista slide, então, demonstra, né, que tem toda essa parte aqui de gamificação, né, em que ele está mostrando para o aluno o quanto ele está conseguindo aprender, realizar as atividades, disponibiliza, como acabei de falar para vocês, então, vídeos e disponibiliza atividades. Tem um outro recurso, o Scratch, e aí ele está voltado mais para a criança, né, numa ideia de letramento digital, onde eu vou permitir que a criança, pouco a pouco, vai, então, adquirindo um raciocínio lógico no que diz respeito, então, à programação. Onde eu tenho um determinado bonequinho, e com esse bonequinho eu consigo, então, fazendo jogos de sequências de instruções que tem que ser executada, ciclos, condições que tem que ser realizadas, que vai lá me dar verdadeiro ou falso, que se der verdadeiro, algumas ações vão ser realizadas, que se der falso, outras ações vão ser realizadas e assim por diante. É bastante voltado, como eu disse para vocês, para o aprendizado, então, no que diz respeito a letramento digital, Fundamental 1, Fundamental 2 é um recurso muito bom.
Aqui trago uma determinada imagem, então, lá do Scratch, que é exatamente o discurso que eu falei para vocês. Então, esse aqui é o ambiente ao qual, então, vai ser executada a determinada atividade. Então, aqui eu tenho os diferentes movimentos que eu posso criar para esse meu bonequinho, para o meu Scratch, em que eu vou lá, se vocês virem aqui do ponto de vista da imagem, eu posso unindo esses diferentes movimentos e através dos movimentos eu vou fazer então aqui o gatinho andar por essa tela, passos para frente, girar, andar para a volta, direita, esquerda, e aí às vezes é bastante interessante lá no ensino fundamental 1 o trabalhar a lateralidade, depois quando as crianças já têm um raciocínio lógico maior, fazê-los pensar do ponto de vista condição, fazê-los pensar em ciclos de, ok, essa atividade tem que ser realizada mais de uma vez e assim por diante. Então, se vocês verem, é um ambiente bastante lúdico, né? E nesse lúdico a criança vai, pouco a pouco, criando o seu raciocínio lógico, tendo a noção na brincadeira, numa forma de brincadeira, tendo uma noção de algoritmo, de uma sequência de passos que tem que ser realizada para, dado um problema, eu conseguir construir neste algoritmo a solução pela qual eu pretendo resolver. Um outro recurso, um outro repositório bastante interessante, e aí ele já está mais voltado para a graduação, é a Coursera. Então ele disponibiliza diversos cursos online que são gratuitos, em que aí eu consigo então buscar pelos conteúdos pelo qual eu pretendo. Então o Coursera ele pode ser utilizado pelo professor enquanto complemento do conteúdo que está sendo passado, como pode ser utilizado pelo aluno para ir adquirindo cada vez mais compreensão, conhecimento pelo qual ele está focado ou que quer complementar a sua graduação. Um outro repositório é a Fundação Getúlio Vargas. Então ela é, e aí eu trouxe ela porque ela é a primeira instituição brasileira a ser membro então da Open Courseware Consortium, né? Então que é um consórcio de instituições de ensino de diversos países. Então com isso eu consigo então buscar por recursos educacionais abertos, em que eles podem, inclusive, estarem construídos para atender uma demanda de outras instituições no estrangeiro. Então, eu tenho um olhar aqui cultural, às vezes, que é bastante interessante, que é bastante importante, às vezes, recorrer ao o que está sendo feito lá fora, o que está sendo disponibilizado lá fora, de forma a gente conseguir integrar, então, para a nossa educação. Dando sequência no nosso segundo dia do ciclo de estudos, hoje discutimos um pouco sobre os recursos educacionais nas aulas presenciais, remotas e também à distância. E agora nós vamos para um bate-papo com a professora Yara Carnevale. Isso. Professora, nós podemos observar diante desse cenário, né, que nós estamos vivenciando da pandemia do Covid, que os recursos educacionais eles estão mais em alta. Né? Com certeza. Hoje, a necessidade se faz presente. E esses recursos que antes eles ficavam muito pautados na educação à distância, né? Esses recursos eles eram mais utilizados com as famosas metodologias ativas, né? Pautadas no ensino à distância. E hoje o cenário do ensino presencial ele faz com que a gente utilize também, né? Com que os professores ele reinvente a sua prática pedagógica diante desse cenário. Como que a gente pode utilizar esses recursos de forma que a gente induza o nosso aluno, que a gente consiga trazer o nosso aluno mais para perto desse ambiente, dessa aprendizagem, diante desse cenário que nós estamos vivenciando? Boa. Aí eu gostaria que os alunos se lembrassem, digamos assim, de toda a parte conceitual, onde eu demonstrei diferentes recursos educacionais, que eu enquanto professor, buscar pelos recursos educacionais já existentes e aí colocá-los dentro do meu processo de aprendizagem. Então tem uma prática metodológica que eu gosto muito, que são as salas de aulas invertidas. Então, aqui eu tenho o antes, o durante e o depois. Então, no antes eu disponibilizo para o aluno diferentes recursos educacionais,
de forma que ele tem que, então, tem que ler, tem que compreender, tem que assimilar aquele conteúdo. No durante, eu promovo a discussão, e aí eu faço professor, aluno, aluno, discutir o que foi apresentado, e no depois eu posso fornecer uma determinada atividade, que pode ser realizada em grupo, pode ser realizado individual, de forma a ter aquele consolidar, então, do que foi lido, do que foi discutido. Aí o aluno, digamos assim, contextualiza, né, tudo aquilo através de uma atividade, podendo ser avaliativa ou não. Essa é uma proposta. Uma outra proposta é fazer o aluno construir um determinado recurso educacional. E aí eu queria que vocês se lembrassem da narrativa com relação à minha filha. Então, a proposta da escola é que eles tinham que, a partir da leitura do livro do Pequeno Príncipe, a criança tinha que fazer uma releitura, tinha que escrever uma narrativa onde ela se colocava como personagem e depois dependia da criatividade da criança o como ela iria apresentar e entregar isso para a professora. Foi sugerido que fosse feito um vídeo, como eu estou fazendo aqui com vocês, em que a criança narraria ou contaria a história. Minha filha não se sentiu à vontade, então ela fez um jogral, né, onde ela montou as figurinhas e o que aparecia era a voz dela e as imagens aparecendo. Então o que acontece? Eu estou promovendo aqui todo esse processo de criação, roteirização, que a minha filha teve que passar, obviamente fez com que ela compreendesse melhor a leitura, a interpretação e a releitura, digamos assim, desse processo. Eu acho que é releitura o termo correto, pedagogicamente falando. Eu posso também fazer com que o aluno, através de uma determinada problemática, ele construa a solução e que ele demonstre essa solução, né? Pode ser uma maquete, pode ser um desenho, como pode ser um recurso digital. Então, acho que aqui cabe muito a criatividade. O ideal é, às vezes, até mesmo para a gente conseguir perceber o que eu posso fazer em sala de aula, o que eu posso fazer com que o aluno faça, é percorrer os diferentes repositórios educacionais e tentar dali tirar informação ou tirar ideias do que mais pode ser feito. Muito Espero bacana. Ter sido clara na minha... Durante esse cenário, né, diante dessa pandemia que nós estamos vivenciando, a criatividade, a inovação... Sim, com certeza. Na utilização desses recursos, eles se fazem presente, né? Se faz necessário, né? A prática pedagógica, ela se faz necessário se reconstruir, né? Diante desse cenário. E os recursos educacionais, eles se fazem presentes, né? Ainda mais agora, né? Diante desse momento. Professora, durante a sua aula, a senhora também mencionou a questão da evolução dos recursos, né? Sim. E como que a professora vislumbra, né? O cenário da educação, dos recursos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, né? É uma pergunta difícil, né? Porque eu não sou futurista, mas eu diria, digamos assim, que a médio, longo prazo, e até curiosamente eu tenho assistido um seminário agora, está se falando muito o uso da inteligência artificial na educação. Então, o que acontece? Dá muito mais autonomia para esses recursos educacionais. Então, exemplos que pode se utilizar na correção, digamos assim, automática das avaliações. Atualmente, a gente tem os questionários, eu tenho as perguntas objetivas, em que a partir dali eu já tenho a minha correção automática. Se eu tiver inteligência artificial por trás, eu posso inclusive corrigir a parte dissertativa, onde eu peço para o aluno descrever um determinado conteúdo. Então, tem uma área da inteligência artificial que se chama língua natural, que permite, então, né, essa compreensão do texto que foi lá apresentado. E dali, eu consigo, então, enquanto inteligência artificial, eu consigo verificar se realmente o texto que lá foi apresentado condiz com o que está sendo solicitado. Então, esse é um olhar. Tem um outro que me fascina bastante, em que a terminologia se chama aprendizagem adaptativa. Então, enquanto recurso educacional, como eu já disse para vocês, eu tenho alunos que têm perfis de aprendizagem diferentes. Então, tem alguns que desejam ler mais, alguns que necessitam
visualizar melhor, alguns que precisam discutir mais. Então, enquanto aprendizagem adaptativa, eu posso, enquanto inteligência artificial, reconhecer esse perfil do aluno e posso redirecionar o aluno para os objetos de aprendizagem específicos. Nessa aprendizagem adaptativa, eu posso inclusive detectar algumas dificuldades a nível de conteúdo do aluno e posso redirecionar esse aluno para esses objetos de aprendizagem complementares. É uma área que para mim fascina bastante, mas é algo que tem sido discutido bastante, né? Então, como eu disse para vocês, estou assistindo um seminário com relação a isso, mas é algo que está iniciando, né? Sabe-se o que se pretende, não se sabe ainda o como construir. Bacana. É quase impossível, né, pensarmos no desenvolvimento da educação sem, né, pensarmos no desenvolvimento da tecnologia, né? Eu acredito que cada vez mais tem os pedagogos, principalmente, eles ficam muito... A tecnologia não vai resolver tudo, e eu concordo. Eu penso que a tecnologia pode apoiar, e muito, né, essa construção do processo de ensino-aprendizagem. Com certeza, né? São aliados ali na busca... Cada vez mais. Pelo conhecimento. Professor, e quando a gente fala de conhecimento, de processo de ensino-aprendizagem, nós falamos sobre o uso dos recursos, né? Dos recursos digitais, dos recursos educacionais, como também uma ferramenta de inclusão, né? Sim. Como nós podemos assimilar os recursos educacionais como ferramentas de inclusão? Essa é uma pergunta difícil, né? Eu confesso que, digamos assim, eu consigo enxergar algumas deficiências que os alunos têm em que os recursos educacionais eles podem auxiliar. Por exemplo, se o aluno tem alguma deficiência visual, né? Então eu consigo trazer, eu apresento um texto, por exemplo, e eu tenho lá o recurso educacional que lê aquele texto para um invisual. A mesma coisa diz referência a um aluno com deficiência auditiva, né? Então eu posso apresentar um vídeo em que eu tenho lá em braille, né? Eu estou fazendo a tradução do que está sendo apresentado. O que para mim eu ainda não é muito claro, mas eu sei que tem estudos referentes a isso, tem relação a crianças que têm alguma deficiência intelectual, né? Aí eu acho que a dificuldade é um pouco maior. E eu tenho visto em discursos de professores, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, que nas aulas remotas, o como fazer a inclusão desses alunos. Por quê? Porque em sala de aula, normalmente esses alunos tinham um professor, né? Como é que se diz? Não é separado, mas é colocado à disposição para crianças que têm uma deficiência intelectual, que precisa de um apoio maior. Com aula remota, eu não consigo disponibilizar esse professor. Então, confesso que aqui eu já acho um pouco difícil a inclusão, pelo menos nesse momento, né? Porque o que acontece? Eu preciso ter, e aí dentro daquele processo de objetos de aprendizagem adaptativos, então eu posso focar em crianças que têm uma deficiência intelectual, significa que o objeto de aprendizagem tem que ser mais elaborado, tem que ter um cuidado extra. Não sei se me fiz... Sim, responde claro, a sua pergunta. Professora, e é importante também, né, a professora falou um pouquinho sobre o seu currículo no início desse bate-papo, desse ciclo de estudos, e como que a gente pode utilizar, né, como nós podemos utilizar esses recursos educacionais nas diferentes modalidades de ensino. Né, a professora, durante a palestra, falou sobre o ensino fundamental, demonstrou, né, fez um relato dessa atividade na qual a escola utilizou esse recurso para que a sua filha desenvolvesse durante esse período que nós estamos vivenciando. Mas a pergunta que eu tenho para a professora é: como nós podemos utilizar esses recursos no ensino superior? Né? Eu acho que responde, ou melhor ainda, complementa uma das perguntas que você me fez previamente. Eu acho que é tentando utilizar aquela ideia de sala de aula invertida. Né? Então, eu permito ou eu disponibilizo para o aluno diferentes recursos educacionais para que ele, no seu tempo, né, porque ele pode, numa só vez, conseguir capturar a informação que se pretende, ele pode ter que passar
mais de uma vez para realmente compreender o que se pretende passar e depois promover uma discussão e aí fazer com que permitir que o aluno pergunte, questione ou até demonstre que realmente ele compreendeu esse conteúdo. Eu acho que é a melhor forma, dentro do contexto de aulas remotas, né, e aqui exige muito uma proatividade do aluno, porque ele tem que deixar de ser passivo, porque numa sala de aula presencial ele está lá sentado, quietinho, ouvindo, né? Numa aula, e aí eu diria que os alunos do ensino à distância, eles já, por si só, eles têm já, digamos assim, essa habilidade, autonomia, disponibilidade, né? Porque quem entra para fazer um ensino à distância sabe que ele não pode ser passivo, né? Ele tem que ser proativo, ele tem que estar nos determinados horários, ele tem que fazer as atividades, ele tem que participar dos diferentes eventos que são propiciados. Então eu diria que quem mais sofre nesse momento das aulas remotas são os alunos presenciais, porque eles tiveram que se tornar mais proativos. Os alunos à distância, eles já estão acostumados. Então eles tiveram que se adaptar a uma outra situação que foi disponibilizada pela instituição. Bacana. E quando nós falamos do uso dos recursos educacionais no ensino superior, nós temos diversas ferramentas, né, com certeza, que facilitam, né? Nós temos, como um exemplo, a questão da pesquisa, da leitura, nós temos a biblioteca virtual. Com certeza, né, com certeza. Que traz milhares de títulos à disposição. O próprio ambiente virtual para os cursos, né, de graduação traz diversos recursos. Laboratórios virtuais, né? São inúmeras, né, inúmeros os recursos e as ferramentas que nós temos à disposição. Professora, obrigado pela sua Eu que agradeço o convite. Estar aqui junto conosco nesse ciclo de estudos, debatendo um pouquinho sobre os eixos temáticos da sociedade. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Fico à disposição para qualquer dúvida que possa surgir.